Evangelho de João, capítulo 3, versículo 26. E foram ter com João Batista, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Uma grande revelação do João Batista, dizendo que tudo que nós recebemos de bom vem de Deus. Se nós precisarmos de algo, nós devemos pedir em primeiro lugar para Deus, porque tudo de bom vem de Deus. Deus, Ele pode nos dar tudo. E aqui, falando sobre o batismo, é Deus quem dá o batismo. Não era o João Batista, não é o pastor que batiza, é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós podemos e devemos nos esforçarmos para conquistar as coisas. Nós devemos perseverarmos, nós devemos lutar, nós devemos estudar, nós devemos trabalhar duro para alcançar bens, para alcançar bênçãos. Mas todo esforço e toda estratégia sem Deus é inócua, não vai trazer resultado. Se Deus não liberar, nós não teremos. Entendam, muitas vezes a pessoa fala: eu fiz tudo certinho, mas eu me esforcei, eu fiz e não conseguiu. Sabe por quê? Porque faltou a ação de Deus, faltou a aprovação de Deus, faltou a liberação de Deus. Entendam, irmãos, nós que somos de Deus, devemos em primeiro lugar buscar em Deus, porque você corre um risco enorme de usar estratégia e se esforçar por algo que Deus não aprova, irmão. Você vai perder tempo. E às vezes você pode até alcançar em determinado ponto, mas aquilo não vai lhe trazer satisfação. A palavra do Senhor diz em Provérbio que só as bênçãos de Deus é que enriquecem e não acrescentam dores. Então tem que haver uma liberação do Senhor, tem que haver uma provisão do Senhor, tem que buscar em Deus em primeiro lugar, porque tudo de bom vem de Deus, e tudo de mal vem do inimigo. Os males são enviados pelo inimigo, mas se Deus não permitir, nenhuma praga chegará à sua casa, à sua tenda, nenhum mal te sucederá, se Deus não permitir. Deus, Ele é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus comanda tudo e comanda a todos. Se Deus bloquear e Deus fechar, ninguém abre, mas se Deus abrir, ninguém fecha. E é por isso que nós devemos clamar a Deus em tudo que formos fazer. Senhor, eu vou fazer esse vestibular, Senhor, eu vou estudar isso, e eu preciso da sua aprovação, da sua liberação. Senhor, eu vou para esse serviço, eu vou mudar para tal lugar, para tal cidade, eu preciso da sua aprovação, da sua liberação. Irmão, nós temos que ser dirigidos por Deus. Essa história de Deus é tudo para mim não pode ser só da boca para fora. Deus, Jesus Cristo é o meu Senhor. Então consulta o seu Senhor para fazer as coisas. Não faça mais nada sem consultar a Deus, irmão. Chega, irmão, chega de apanhar, chega de sofrer, chega de fazer coisas que depois não trarão resultados satisfatórios, né? E vão até acrescentar dor. Então tudo vem do Senhor. É como diz o João Batista: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, se não for lhe dada por Deus. E aqui no versículo 28 e 29 diz: vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. O João Batista diz: eu estou me alegrando porque eu estou ouvindo a voz do esposo, eu estou ouvindo o Senhor Jesus, Ele que é o esposo. Quem é a esposa? A esposa é a igreja do Senhor, a esposa são os discípulos do Senhor.
da maneira figurada como diz a palavra do Senhor. O João Batista, ele tinha consciência de quem ele era. Eu não sou o Cristo, eu fui enviado, eu sou um batedor, eu vou na frente, né, para preparar os caminhos do Senhor. Ele sabia que ele não era o Cristo, ele sabia qual era a sua missão, estava cumprindo a sua missão. Saiba, irmão, saiba quem é você em Cristo, saiba qual é a missão que Deus tem para você. Para que Deus te enviou a esse mundo? Como é que eu vou saber, pastor? Estudando, ouvindo, conhecendo a palavra de Deus, porque Deus fala conosco através da palavra. É a palavra que vai te revelar o seu chamado, para que você foi enviado. A palavra que vai dizer por que Deus te tirou das trevas, te trouxe para a luz. A palavra vai dizer por que Deus fez de você uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo escolhido por Deus, tesouro particular do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Senhor, por que o Senhor me escolheu? Tem tantas pessoas no mundo aí que não querem saber, e o Senhor me tocou, o Senhor me trouxe, e eu estou te conhecendo cada vez mais, estou me alegrando cada vez mais. Agora não me desespero mais, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu te amo, Senhor, eu amo a sua palavra, e reconhecer isso. Veja, irmãos, saiba da sua situação, não vive aí de uma maneira alienada, saiba que você é de Deus, que tem um plano de Deus, que tem promessas de Deus para a sua vida, né? Mas que você tem um compromisso, você tem que cumprir a sua parte, você tem que obedecer a palavra do Senhor, e Deus vai te revelando qual é a razão, o propósito dele com a sua vida. Então, não fique imaginando coisas, não fique sonhando, não fique divagando, não fique querendo, busque a resposta na palavra, irmãos. Quando vier com uma conversa, irmão, eu estou vendo que Deus tem isso para você, irmão, você fala, espera aí, eu vou confirmar na palavra, porque eu não sei se você é um falso profeta, eu não sei se é um profeta velho, eu não sei se aquilo que você está falando vem de Deus, mas eu sei que a palavra do meu Deus é de Deus. Então confie na palavra, confirme na palavra, busque a palavra, porque, irmãos, infelizmente tem tantos, o Satanás tem manipulado tanta gente, tem tantos oportunistas por aí, irmão, querendo levar vantagem, esfolar ovelhas. Irmão, confia só na palavra, porque a palavra é verdade. Irmão, toda vez que vier com uma profecia, uma profetada, confirma na palavra. Não há como se saber se a pessoa é de Deus ou não. Então confirma na palavra, porque a palavra é de Deus. E a palavra é pregada sem saber da sua necessidade. É Deus que sabe da sua necessidade, não é o pastor. O pastor faz muito se não atrapalhar a mensagem de Deus. Deus, ao falar ao seu coração, vai te responder, vai te revelar, vai te dar direção através da palavra. Então, nossa confiança tem que estar na palavra. A palavra também revela quem é o Senhor. Muita gente conta muitas histórias a respeito do Senhor Jesus, mas a verdadeira história está escrita, está escrito. Como o Senhor era, como o Senhor agia, quais as estratégias do Senhor, como o Senhor operava. E nós temos que ter o Senhor como modelo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Não imitadores do líder, não imitadores de pastor, não imitadores de Cristo. Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa referência, Ele é o esposo da igreja. Sem a palavra, você corre um risco enorme de ser enganado, irmão. Porque a arma poderosa, antiga do inimigo é o engano, é a mentira. E ele engana. Ele entrou nesse mundo enganando Adão e Eva, e foi enganando pela aí afora, e está enganando até hoje. Grande parte do mundo está sendo enganada por ele. Grande parte do mundo está na idolatria, porque estão enganados por não conhecer a Deus, por não conhecer a palavra do Senhor. Então, sem a palavra, a pessoa é enganada. As pessoas que não conhecem a palavra estão adorando demônios, pensando que estão adorando a Deus, porque estão sendo enganadas. A palavra que traz a luz, a palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E aqui, no versículo 30, tem uma revelação do João Batista que tem que ser fundamental nas nossas vidas. João 3,30 diz:
é necessário que Ele cresça, né? Que Jesus cresça e que eu diminua. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus Cristo cresça e que nós diminuamos. Para que nós prosperemos em tudo, para que nós tenhamos dons e frutos espirituais, para que nós cresçamos em fé, em brandura, paciência, amor, alegria, para que nós prosperemos em todas as áreas das nossas vidas. A direção é essa: é preciso que Cristo cresça em nós. Para que Cristo cresça em nós, é necessário que nós diminuamos. Entendam, não deve haver dois senhores. Não seja senhor da sua vida, deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida. É preciso que Cristo cresça em nós e que nós diminuamos, porque nós somos fracos, falhos, erramos muito, mas Cristo, o nosso Senhor e Salvador, não falha, não erra, não peca. Então é necessário diminuir a nossa vontade, diminuir o nosso ego, diminuir as nossas vaidades, diminuir o nosso eu consegui, eu fiz, eu fiz. Diminua isso. Não seja o Senhor da sua vida, deixe o Senhor ser o Senhor. É Ele que é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor e não nós. Nós devemos diminuir o ego, diminuir a vaidade, diminuir aí a vontade, diminuir os sonhos que conflitam com a palavra, que não tem aprovação de Deus, e que cresça em nós a vontade do Senhor, o plano do Senhor, os propósitos do Senhor, o poder do Senhor. Entenda, irmãos, se não houver uma diminuição nossa, uma humilhação nossa, um esvaziamento nosso, Cristo não vai crescer em nós. Entendam, Cristo só irá crescer na nossa vida, Cristo só irá crescer na nossa família e na nossa igreja, se nós diminuirmos a nossa vontade, o nosso ego. Só assim o Senhor vai crescer em nós, só assim o Senhor vai crescer na nossa família, só assim o Senhor vai crescer na nossa igreja. Igreja onde se fala muito do líder, o líder. Cristo não vai crescer nela. O líder precisa diminuir, como João Batista, que ele cresça e eu diminua. O líder precisa diminuir para que o Senhor cresça nela. Entenda, irmãos? Tem alguns lugares que até colocam fotografia do líder na porta, nos banners e tal. Não. O líder tem que ser pouco mencionado. E Cristo tem que crescer. É o que diz o João Batista aqui. Entendam, o pastor, o líder deve diminuir para que Cristo cresça na igreja. Porque o pastor é falho como todos. E o pastor de uma hora para outra pode ser recolhido por Deus. E aí? O grande líder da grande igreja é o fulano. Aí ele entrega o seu espírito, né? Ou deixa aí o seu corpinho, né? E aí, como é que fica? Quando a igreja está alicerçada na palavra, no Senhor Jesus, ela não se abala, não se abala. Entendam, é o Senhor que tem que ser o Senhor, é o Senhor que tem que comandar. É do Senhor que nós devemos falar e não do líder. Entendam, nós precisamos nos esvaziarmos, diminuirmos, para que Cristo cresça em nós, porque não tem espaço para dois senhores. A palavra do Senhor diz lá no Sermão da Montanha que não há como servir dois senhores. Entendam, irmãos, Jesus Cristo tem que crescer em você. Fala para o seu irmão do lado, que Cristo cresça em você, irmão. E aqui no versículo 31 diz: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Nós precisamos infinitamente mais daquilo que vem do céu do que daquilo que vem da terra. Devemos
crescer nas coisas divinas, naquilo que vem de Deus, nas coisas espirituais, do que nas coisas materiais da terra. Porque tudo vai passar, com exceção da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é o próprio Senhor. Aquilo que é da terra é frágil, fraco, imperfeito, perecível. Mas aquilo que vem do céu é eterno, é perfeito, é poderoso e deve crescer em nós. O que tem que crescer em nós não é a nossa conta bancária. O que tem que crescer em nós é a nossa fé, a nossa paz, a nossa paciência, os dons espirituais. Isso que tem que crescer. Entendam, nós não somos mais aquelas pessoas que éramos no passado, que tínhamos como meta só prosperidade, dinheiro, dinheiro. Agora você sabe, agora você cresceu, agora você pensa grande, agora você pensa nas coisas de cima, nas coisas que o inimigo não pode lhe tirar, do que das coisas que ele pode tirar. É claro que quanto mais você buscar ao Senhor, o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, diz a palavra em Mateus 6,33. Então, se você quer prosperar, busque a Deus, busque as coisas de cima, e Deus é que comanda tudo, Deus é que vai suprir a sua necessidade, é Deus que vai liberar bênçãos, é Deus que vai acrescentar na sua vida. Então, que nós busquemos as coisas de cima e diminuamos as coisas da terra. O que vem do céu é perfeito, é poderoso e deve crescer em nós, deve crescer na nossa família, deve crescer na igreja. É uma inversão de valores. O crente é diferente, ele é sal da terra, luz do mundo, ele busca coisas diferentes. Se você está buscando coisas que buscava na época da velha criatura, que conversão que houve? Se você continua valorizando as coisas que você valorizava quando você estava no mundo, que conversão que houve? Não houve transformação. Nós devemos diminuir o nosso eu para que Cristo cresça em nós. Devemos diminuir quem atrapalha e aumentar quem resolve. Devemos diminuir aquilo que nós imaginamos e aumentar aquilo que Deus diz, porque o que Deus diz é a verdade. Diminuir o valor que se dá a algumas pessoas e aumentar o valor de Deus na sua vida. Diminuir o que é material e aumentar o que é o espiritual. Você vai ver, a sua vida vai melhorar em paz, em alegria, em paciência. Diminuir é se esvaziar, diminuir é se humilhar. Entenda, irmãos, Deus quer pessoas humildes, que se humilhem para que Ele possa exaltar. O Senhor Jesus veio curar os humildes de coração. E nós temos um exemplo muito grande de um que se esvaziou, e como se esvaziou. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito dele mesmo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E veja aqui no versículo 8, é o Paulo inspirado pelo Espírito Santo que está falando, hein? E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O Paulo, ele diminuiu muito, o apóstolo Paulo diminuiu muito, para que Cristo crescesse nele. O Paulo era muito culto, o Paulo tinha um conhecimento, um estudo grande, enorme para a época. Ele estudou na Harvard da época, do local, com Gamaliel, mas ele diz que todo o conhecimento que ele tinha era esterco comparado ao conhecimento de Jesus Cristo, ao conhecimento que ele adquiriu do Senhor. É isso, irmãos. Há uma
dificuldade enorme das pessoas muito instruídas em aceitar a loucura do Evangelho. Olha o que diz a primeira carta aos Coríntios 1:26, o Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 1:26 diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, veja o seu chamado, a sua vocação, irmão, como você é especial para Deus. Sabe por quê? Que não são muitos os sábios segundo a carne. Não são os sábios do mundo, não são muitos que seguem a Jesus, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Por quê, irmãos? Que não são muitos sábios e poderosos intelectuais que são chamados, porque eles têm uma dificuldade enorme em se esvaziar, em se diminuir, para que Cristo cresça neles. Eles confiam naquilo que eles estudaram, naquilo que eles conheceram. Eles confiam na sua cultura, eles confiam na sua pseudo-sabedoria, na sua inteligência, e têm uma dificuldade enorme em confiar em Deus, em aceitar as loucuras do Evangelho, os milagres. Aonde já se viu um morto de 4 dias ressuscitar? Isso é coisa de doido. Eu não. Eu sou estudado, eu sei que essas coisas não acontecem. Aonde já se viu um cego de nascença ser curado, sendo ungido com lama nos olhos? Eles não aceitam, irmãos. Quanto mais a pessoa tem instrução, ou vamos dizer, instrução do mundo, né? Quanto mais ela tem aí uma intelectualidade, mais difícil ela se esvaziar, diminuir, para que Cristo cresça nela. Então vocês vejam a grande transformação que aconteceu com Paulo. Ele era muito instruído, muito culto, e ele chega à conclusão: todo o meu conhecimento é esterco comparado ao conhecimento de Jesus Cristo. Imagine a humildade de Paulo para chegar. Ele abriu mão de tudo para que Cristo crescesse nele. Mas quanto mais nós humilharmos, diminuirmos, mais Cristo crescerá em nós, e melhores estaremos, melhores viveremos. O conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra deve crescer em nós cada vez mais e mais. Quanto mais crescer o nosso conhecimento de Cristo, mais Ele crescerá em nós, e melhor viveremos, e melhor seremos. Você vai ser uma pessoa melhor, quanto mais você se esvaziar, diminuir, e Cristo crescer em você. Você vai começar a falar como Jesus falava, você vai começar a andar como Jesus andava, você vai começar a orar como Jesus orava, porque Cristo está crescendo em você, e você vai alcançar as bênçãos e milagres que Jesus alcançava. Ele mesmo diz na sua palavra: veja a humildade do Senhor, as obras que eu fiz, vocês também podem fazer, e maiores ainda, se creres em mim, se creres na minha palavra. Veja que humildade. Uma pessoa soberba diria: não, eu sou filho de Deus, ninguém se comparará a mim. Mas ele falou: não, as obras que eu fiz, vocês podem fazer, e maiores ainda. Entenda, irmãos, é necessário que Cristo cresça em nós. Nós precisamos ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. As pessoas têm que se agradar cada vez mais na hora que a gente fala, na hora que a gente ora, na hora que a gente age com a direção de Deus. Cristão é parecido com Cristo. Então nós precisamos esvaziarmos. Veja que diz João 12:24, uma parábola contada pelo próprio Senhor. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Na verdade, né, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo aborrece a sua vida,
guarda-la para a vida eterna. Aborrece a sua vida aquele que diminui a sua vontade, o seu ego, né? Guarda-la para a vida eterna. Irmão, para nascer uma nova criatura em Cristo, é preciso que a velha criatura morra, não é isso? Tem que sepultar a velha criatura para nascer uma nova criatura em Cristo. Que morra a velha criatura. O velho Roberto já morreu, né? De vez em quando vem alguns parentes antigos aí e falam, mas eu lembro que você fazia isso, fazia aquilo. Não, eu nunca fiz isso. Quem fez isso foi o velho Roberto, e ele está morto, né? O novo não. Então, que morra a velha criatura, que diminua também a nova criatura, para que Cristo possa crescer nela, para que Cristo possa crescer em nós. O grão de trigo deve morrer, para que renasça com Cristo e dê muitos frutos. Essa é a direção de Deus. Quem quer ter vida abundante, quem quer crescer em todas as áreas, quem quer ter a vida eterna, deve diminuir, semear a sua vida como um grão de trigo. Diminua a sua vontade, diminua o seu ego, diminua o seu eu, para que Cristo cresça em você. E para quando Cristo crescer cada vez mais em ti, mais você vai fazer e ter as coisas que o Senhor fazia e tinha. Mais comunhão com Deus, mais amor às pessoas, mais paz, mais paciência, mais fé, e alcançando todos os objetivos aprovados por Deus. Irmãos, Jesus Cristo precisa crescer em nós. Nós não podemos ficar empacados. Desde o dia que aceitou Jesus, desceu as águas, continua dominando. Não, Cristo tem que crescer em nós. Mas para que Ele cresça em nós, para que você seja cada vez mais parecido com Cristo, nós precisamos diminuir. Não, eu não faço porque não é vontade, é minha vontade, mas não é vontade do meu Senhor, eu fico à vontade do meu Senhor. Entenda, irmãos, é essa obra que Deus quer fazer em nós, tornar-nos cada vez mais parecidos com Cristo. E para isso é necessário que nós diminuamos e Cristo cresça em nós. E quando o Senhor crescer, glória a Deus, as bênçãos fluirão sobre nós, né? Os anjos descerão, trazendo as nossas bênçãos, como desciam na presença do Senhor. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.